nós vamos ouvir a mansa voz do Senhor falando conosco. Graça e paz, irmãos e amigos da Igreja Batista de Vila Pires. Estamos começando mais um culto online. Ainda não podemos nos reunir ali no nosso templo, na Rua Caravelas, na Vila Pires, mas estamos aqui todo domingo com essa programação especial, feita com muito carinho, muita dedicação para vocês. Que essa palavra edifique todos os nossos corações, que possa ser compartilhada com aquelas pessoas que nós amamos, os nossos familiares, nossos amigos. Espalhe para todos, irmãos, espalhe para todos a palavra de Deus, que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível, que elas possam ser edificadas com a palavra que aqui é dita. E hoje, irmãos, temos uma data muito especial. Estamos comemorando 34 anos do ministério do nosso pastor Joel Sverkovski, na Igreja Batista de Vila Pires. Um homem dedicado, um servo fiel ao Senhor, que vem conduzindo a sua casa com firmeza, com sabedoria, sempre centrado na palavra de Deus. É uma data muito especial. Agradecemos ao pastor por todo esse empenho, todos esses anos de dedicação na obra do Senhor. Dedicamos também esse culto para a irmã Ivone, a sua esposa, que sempre ao seu lado o mantém firme, o ampara, o consola, o dá forças para seguir nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres. Que o Senhor continue abençoando esse casal. Eu, como membro da diretoria da Igreja Batista de Vila Pires, agradeço ao pastor, agradeço a Deus que o colocou na nossa igreja ali para conduzir este rebanho. E que o Senhor continue abençoando esse casal, a vida do pastor, guiando, para que ele sempre conduza a tua igreja na grande sabedoria do nosso Senhor Jesus. Eu queria deixar um versículo aqui para este momento, que está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Mas esforçai-vos
e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, Pastor Joel, que o Senhor continue nesse caminho firme, que Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor conduza a tua igreja com essa sabedoria, com essa firmeza, com essa pauta bíblica que sempre foi o primordial na sua vida. Nós, como membros, temos só a agradecer e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Vamos estar orando para iniciar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento que podemos estar aqui reunidos, não presencialmente, Senhor, mas através desse culto online, que esta mensagem, que esses hinos que serão cantados, a palavra que será falada aqui, que ela vá, meu Deus, de encontro ao coração de cada um que está assistindo nesse momento, meu Pai. Que possa ser abençoado, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, meu Deus, que a palavra que seja dita aqui seja, meu Deus, voltada, meu Deus, a todos nós. Em especial, meu Deus, eu te agradeço pela vida do nosso pastor Joel, um homem sábio, um homem honrado, que vem conduzindo a nossa igreja há tantos anos, meu Deus, que o Senhor colocou ali, foi da tua vontade que ele está ali, e o Senhor continua abençoando ali o seu ministério, meu Pai. Abençoe também a irmã Ivone, sua esposa, fiel escudeira, que permaneça ali, meu Deus, sempre ao seu lado, amparando, dando forças, meu Deus, nessa obra que nós sabemos que não é fácil, meu Deus. Abençoe também a todos os irmãos ali da igreja, que possamos estar empenhados, meu Deus, em ajudar, em fortalecer, meu Deus, em amparar o pastor, meu Deus, em todos os momentos, que com essas, meu Deus, essa visão, todos nós, todos juntos, meu Deus, possamos estar propagando a tua palavra ali, meu Deus, naquela casa, na tua igreja, que a igreja cresça, meu Deus, e alcance, meu Deus, muitos lares, muitos corações sedentos, meu Deus, da tua palavra. Que o Senhor abençoe toda a programação deste culto, em nome de Jesus eu te agradeço e te peço. Amém. Levante suas mãos. Levantarei minhas mãos, pois a força em ti encontrei. Com poder louvamos, ó Deus, fiel, grandioso tu és. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, os céus proclamam tua glória. Se em perigo eu me achar, tua sombra me protegerá. As nações prostradas dirão, fiel, grandioso Ele é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, os céus proclamam tua glória. Oh Deus, tu és maravilhoso, em santidade, levantamos o teu nome em louvor. Levantarei minhas mãos, pois a força em ti encontrei. Com poder louvamos, ó Deus, fiel, grandioso tu és. Santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória.
prostradas dirão: fiel, grandioso Ele é. Santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória. Santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória. Os céus proclamam tua glória. Os céus proclamam tua glória. Aleluia, glória a Deus. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Dê glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus, somente a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Graças te damos, Senhor, por todo o bem que tem feito por nós, pelas nossas casas. Graças te damos. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Hoje estamos alegres e agradecidos a Deus pelo ministério do pastor Joel, que completa 34 anos como pastor. Eu e meu esposo Milton somos gratos a Deus, ao pastor Joel e à Igreja Batista de Vila Pires, que há 2 anos atrás nos receberam na igreja e nos acolheram com amor e sem barreiras denominacionais. Durante este período, temos visto seu compromisso na pregação que é focada na Bíblia, com abordagens profundas e com clareza para o entendimento. Ele está sempre estimulando e incentivando o crescimento espiritual dos irmãos, passando segurança de vida eterna por meio de Jesus Cristo. Tanto que eu e meu esposo tomamos a decisão do batismo e assim nos tornamos membros dessa igreja que hoje fazemos parte. Pastor Joel, que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida e a família. Continue assim, sendo zeloso na pregação e no ensino da palavra de Deus.
sendo sincero e humilde, um guerreiro que encara os desafios na dependência do Senhor. Parabéns. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que somos salvos, redimidos pela graça e pela bondade do Senhor Jesus, pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E por isso devemos ter um coração grato. Tudo o que fazemos, devemos fazer com amor e com o coração agradecido ao Senhor. São tantas as bênçãos, não é mesmo? Que Ele tem nos concedido em toda a nossa existência até o presente momento. Até mesmo nesse ano de pandemia, o Senhor não nos deixou faltar o pão sobre a mesa e ainda nos tem dado condições de poder repartir com aqueles que precisam e manter o sustento da igreja local, não é mesmo? E esse instante é o que nós vamos fazer na consagração alegre e graciosa dos nossos dízimos e das ofertas ao Senhor. Você pode ver aí no vídeo do seu aparelho as informações, como proceder enquanto não estamos nos reunindo presencialmente, como você pode dedicar ou consagrar o seu dízimo ao Senhor. Na conta bancária do Banco Itaú, você pode visualizar aí o número da conta e não terá nenhum problema para fazê-lo. E apelamos aos corações dos irmãos para que não se esqueçam, pois cada mês a igreja tem os seus compromissos a saldar. Portanto, não podemos faltar, não é? Com as nossas responsabilidades, os nossos deveres com a igreja local da qual somos membros. Não esqueça também da sua oferta para missões mundiais. Queremos levantar uma boa oferta, se não a maior oferta em toda a história da Igreja Batista de Vila Pires. Se você precisa de alguma ajuda no que diz respeito aos dízimos e ofertas, tipo você não pode ir ao banco, comunique-nos, temos sempre alguém que pode ir ao seu encontro, pessoa de confiança da igreja, para recolher o seu dízimo e oferta. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nesse momento é com alegria e gratidão que estendemos as nossas mãos, Pai, para dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Tu tens nos abençoado sobremaneira. O Senhor não nos tem deixado nada faltar. São muitas as bênçãos com as quais o Senhor tem nos abençoado, mas a maior dela é a bênção do dom da vida eterna por Cristo Jesus. Por isso nós somos gratos a Ti. Por isso trazemos fielmente, ó Pai, aquilo que pertence ao Senhor para o sustento da Tua obra enquanto a igreja aqui na terra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes, porque a Tua palavra nos mostra claramente que a obediência aos princípios da Tua palavra redunda em bem-estar espiritual para todos os Teus filhos. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria, celebre ao Senhor aí, com a sua família. Brilha em nós, Jesus, que a sua igreja seja sempre a tua testemunha fiel. Vejo a luz do Senhor que brilha
povos, tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, o mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha, brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos, tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, Cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos, tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. vamos dizer, Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos, tua graça e perdão vem ordenar que haja luz, ó Senhor. haja luz, Senhor. Graça e paz, irmãos. Neste dia especial, quero deixar registrado em meu nome e da minha família uma mensagem de gratidão a Deus pelos 34 anos ministeriais do Pastor Joel e família na amada Igreja Batista em Vila Pires. Em Hebreus 13:17 diz assim: honre o seu pastor, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Pastor Joel, você é um homem de Deus, um pastor exemplar e um grande amigo, a quem hoje presto a minha homenagem. Eu e a minha família somos frutos do seu ministério. Louvamos a Deus pela sua vida e chamado. Que Deus muito o abençoe. Gratidão e um forte abraço. Queridos irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta minha saudação é de maneira especial ao casal Pastor Joel Zerkovski e a sua querida esposa, irmã Ivone. Ambos estão celebrando hoje 34 anos de ministério pastoral. Ele como pastor
e ela como cuidadora dele, esta honrada missão de toda esposa de pastor. E é claro, minha saudação a todos os membros da Igreja Batista em Vila Pires. Eu me lembro bem, quando há 34 anos atrás estive participando do concílio e do culto de ordenação do pastor Joel ao ministério pastoral. Eu estava no meu 10º ano de ministério pastoral, com 34 anos de idade. E enquanto eu pastoreei aí no ABC, eu e o pastor Joel tivemos uma proximidade muito grande, minha esposa Sônia com a irmã Ivone também. Então, para mim hoje é um motivo de honra e de alegria poder estar com todos vocês nesta celebração tão especial. Como o primeiro vice-presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, eu quero saudar a todos vocês, em nome do nosso presidente, pastor Genilson Vaz, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Ribeirão Preto, e do nosso diretor executivo, pastor Adilson Ferreira dos Santos, que também é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então, sintam-se abraçados pelos mais de 250 mil batistas no nosso estado, que estão em mais de 1.700 igrejas e congregações. Hoje, esta celebração sugere que nós pensemos um pouco sobre o ministério pastoral. Então, eu convido os irmãos para a leitura do que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Paulo diz assim: e Cristo designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que palavra extraordinária é esta! O mais importante dos propósitos de Jesus é o aperfeiçoamento da vida de cada salvo. Em outras palavras, Jesus nos salvou para restaurar em nós a perfeição. Nós, quando olhamos para o livro de Gênesis, descobrimos que ali o ser humano foi criado perfeito, mas o pecado corrompeu isto, estragou isto, e nós vemos todo o tempo isto em nossa sociedade. Mas o propósito do Senhor ao nos salvar foi o de restaurar aquela qualidade de vida, de comunhão com o Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus quem afirmou aos seus discípulos: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:48. Em sua oração pelos discípulos, Jesus disse: ó Pai, que eu esteja neles como tu estás em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João capítulo 17, versículo 23. O apóstolo Paulo também confirma isso, quando ele diz, no que escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9, o que desejamos é a vossa perfeição. E o autor aos Hebreus também endossa essa verdade sobre a perfeição nossa, quando escreveu: deixem os rudimentos das doutrinas de Cristo e prossigam para a perfeição. Hebreus capítulo 6, versículo 1. O sentido desta palavra perfeição no grego é teleios, que significa completo, íntegro, maduro, isto é, com a mente plena de entendimento, uma vida que esteja na sua maturidade. Então, queridos, a primeira lição que cada salvo deve saber é esta: que ele foi resgatado do poder do pecado, para ser aqui na terra uma expressão da perfeição de Cristo.
Que mistério extraordinário este! E o processo para isso é o que nós chamamos de santificação, que é a maneira como o Espírito Santo vai impregnando a natureza de Jesus em cada pessoa salva. Santificação é o processo como nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus em sua natureza. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo apresenta os 4 passos para esta plenitude dos salvos. Assim ele diz: tendo sido libertos do domínio do pecado, primeiro passo. Vocês se tornaram servos ou escravos de Deus, o segundo passo. Nessa condição, o fruto que vocês colhem é a santificação, o terceiro passo. E por fim, a vida eterna na glória celestial, o quarto passo. Então os passos são estes: libertação, redenção, santificação e adoção. Isto, queridos, é muito simples para que todas as pessoas possam compreender. É assim que o Senhor opera em nós este seu propósito sagrado. Esse processo é muitas vezes doloroso, mas é sempre glorioso, pois é a maneira mais eficaz e mais eficiente de Jesus ser visto aqui na terra, até mesmo pelos incrédulos. Quando eles olham para os cristãos e veem em cada um deles essa natureza excelente do Senhor. O texto que lemos, ele descreve isto, e observem como o apóstolo Paulo escreveu. Ele apresenta uma trilogia teológica notável. Os versos 22 e 23 diz que, em primeiro lugar, nós fomos dados à igreja para ser o povo do Senhor. Cristo foi dado à igreja como cabeça, para que nós fôssemos este corpo dele, Cristo Jesus. Isso nós lemos no capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Em segundo lugar, quando lemos o capítulo 2, versos 21 e 22, Paulo escreveu: nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, em segundo lugar, Deus concedeu o Espírito Santo à igreja, para que residisse nela, e nela pudesse executar a missão de Cristo. E em terceiro lugar, são concedidos dons aos salvos, para haver solidez da fé, crescimento espiritual e capacitação para o serviço cristão. Quero então sintetizar essa trilogia teológica. Em primeiro lugar, Cristo foi dado à igreja para ser o cabeça, o Senhor dela. Em segundo lugar, Deus concedeu o Espírito Santo para vir morar em nós, para realizar os planos de Jesus. E em terceiro lugar, Ele concedeu a cada um de nós, salvo pela graça de Cristo Jesus, um dom para que pudesse cumprir aquilo que é o trabalho do corpo, como os órgãos e os membros que tem o nosso corpo.
E o apóstolo Paulo, neste texto que lemos, ele desejou dar destaque aos ministérios do cuidado do rebanho, sobretudo o ministério pastoral. Quando Paulo começa a escrever isto, e ele diz o que lemos no versículo 11: Cristo designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Ele, Cristo Jesus, designou. Ele, que é o dono da igreja, determinou assim. E designar, irmãos, é chamar, é qualificar, é nomear para uma missão. O ministério pastoral não foi criado pelo homem, mas pelo Senhor da igreja, que é Jesus. Nenhum de nós, pastores, escolheu ser pastor. Nós fomos chamados pelo Senhor para isto. Alguns, para aceitarem esta chamada do Senhor, que é uma chamada irresistível, tiveram de renunciar a algumas coisas significativas em suas vidas, renunciar até mesmo a alguns dos seus sonhos. Mas a questão principal para nós nesta ocasião é pensar: qual a tarefa primordial, principal, qual a tarefa essencial do pastor? O pastor sabe disto, e a igreja precisa saber disto, para que ela não faça aquilo que é obra do pastor fazer, e nem cobre dele aquilo que não é tarefa dele fazer, mas da igreja. Qual é então a vocação por excelência do pastor? O texto diz: é executar o propósito mais importante que Jesus tem para a sua igreja, para a vida de cada salvo. E esta tarefa está descrita no versículo 12. Nenhum de nós, pastores, precisou definir qual seria a essência do seu pastorado. O versículo 12 diz isto: Cristo deu pastores tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que cada um cumpra a sua obra no ministério. Então, a finalidade de Jesus ter colocado pastores na igreja é para que cada um seja o meio de aperfeiçoamento dos salvos. O trabalho por excelência do pastor, e isto precisa ficar claro para nós, irmãos, é investir na vida de cada salvo, investir para que cada membro da igreja seja moral e espiritualmente íntegro, para que cada um seja maduro na fé, para que cada um tenha discernimento de todas as coisas, seja adulto no entendimento da verdade. Sim, quando Jesus se despediu dos seus discípulos e foi recebido nos céus, ele deixou tudo definido aqui na terra, como seria a sua igreja, como ela seria governada, administrada, cuidada, como cada salvo aprenderia a crescer na fé, a desenvolver-se. E Cristo então deu os ministros pastores para que pudessem executar esta obra. E como é que o pastor faz isso? O pastor faz isto através da pregação profunda da palavra de Deus. Claro, irmãos, nós sabemos disto. Infelizmente hoje, há muitas pregações que são mais como que uma espécie de massagem no ego das pessoas. Ou podemos ouvir pelo rádio, pela televisão, pregações que são na verdade muito mais uma anestesia à alma dos pecadores, promessas inexequíveis. Mas um pastor responsável diante de Deus, que quer cumprir diante de Cristo a missão que a ele foi designada, este terá interesse sempre em pregar autenticamente, profundamente a Bíblia Sagrada.
Também o pastor cumpre a sua missão quando ele faz em seus aconselhamentos o ensinamento dedicado e objetivo, quando o pastor recebe de Deus orientação sobre como tornar cada pessoa salva, resgatada das suas aflições, das suas dúvidas e também dos seus erros. O pastor faz isto quando ele é um exemplo para a igreja, quando ele é um irrepreensível servo do Senhor e pode ser observado pelos membros da sua comunidade e ser reconhecido como alguém que anda com Deus. Também o pastor cumpre a sua missão através do ensino da verdade, quando ele exorta, quando ele corrige, quando ele repreende, quando ele restaura. O Espírito Santo dá ao pastor uma autoridade que só aos pastores é dada. Ele dá um conhecimento que apenas os pastores têm. Também o pastor cumpre esta sua missão através da paixão despretensiosa pelos irmãos, e ele, por causa disto, muitas vezes vai muito além das suas condições físicas ideais. Às vezes ele expõe até mesmo os seus limites emocionais para poder servir. Usando da sua autoridade moral e espiritual, o pastor executa esta obra de Jesus, a de aperfeiçoar os salvos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, há um exemplo clássico das palavras do apóstolo Paulo, quando ele se dirigindo aquela igreja de Corinto, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Sim, irmãos, é assim que o pastor executa esta sua obra. Jesus Cristo deseja que cada vida alcançada pela sua graça seja aperfeiçoada, e o meio que ele tem para isto é o ministério pastoral. Cada igreja tem de ter o seu pastor. Cada pastor tem de estar pastoreando a sua igreja, não apenas pregar, não apenas falar e ensinar, mas ele viver na igreja todas as suas emoções, ele ter aquela ligação de alma com o seu povo, para que ele possa executar o seu ministério com toda segurança, com toda alegria. Mas para que o pastor possa fazer esta sua missão, para que ele possa cumprir isto com alegria, para que ele possa vivenciar aquilo que escreveu o autor aos Hebreus, que ele deve ser um pastor que pastoreie a sua igreja, sabendo que ele dará conta do seu rebanho. É preciso que as ovelhas também entendam que, em primeiro lugar, cada uma precisa reconhecer a autoridade do seu pastor. Cada ovelha precisa reconhecer que o pastor foi colocado na igreja por Jesus para ser o representante dele, e por isso ele precisa ser respeitado em sua autoridade, em sua posição. Em segundo lugar, obedecendo a ele, também aos Hebreus, o autor escreveu isto: obedecei a vossos pastores. Sim, meus irmãos, este trabalho pastoral, ele não é unilateral, não é apenas aquilo que o pastor faz, mas é como ele faz, com quem faz. É preciso haver estas duas mãos de direções, o pastor ministrando e a igreja correspondendo, o pastor ensinando e a igreja aprendendo, o pastor dando seus conselhos e a igreja vivenciando isto. É nesta correspondência entre o homem que ministra e o povo que recebe a ministração. É nesta conjugação que a igreja se fortalece.
Por isto, cada igreja tem de ter um pastor responsável, idôneo, consciente do seu dever, e a igreja tem de ser submisso a isto, para que Jesus Cristo seja nela glorificado. Eu sei que esta Igreja Batista de Vila Pires, tem visto no pastor Joel um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que o pastor Joel tem tido diante de vocês, irmãos, um comportamento sério, responsável, idôneo, e é por isto que vocês estão juntos há tantos anos, aperfeiçoados. Os irmãos irão cumprir com competência a obra do ministério. É o que diz o texto, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A palavra ministério não se refere aqui ao ministério pastoral, mas ao ministério da igreja. Cada cristão, cada salvo pela graça tem um dom, no mínimo um dom. E o dever de cada salvo por Cristo, é o de descobrir o seu dom, aperfeiçoar o seu dom e aplicar o seu dom. E o que o texto está dizendo é que o trabalho pastoral é cooperar para este aperfeiçoamento, para que cada salvo pela graça de Cristo viva o seu ministério, viva o seu dom, desenvolva esta virtude com eficiência. E aí, quando o pastor ministra a igreja com sabedoria, com discernimento da palavra, com autoridade, quando a igreja compreende isto, respeita o seu pastor, reconhece a sua autoridade, o obedece, isto traz o crescimento. Cada um dos irmãos cumpre com habilidade o seu dom, e diz o texto que o resultado disso é a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, é assim que uma igreja é edificada. Quando pastores cumprindo o seu ministério, quando igrejas unidas a Ele, quando existe o desenvolvimento de cada um, e cada um aplica aquilo que tem como responsabilidade no corpo, a edificação vem, o fortalecimento, é a igreja saudável. Eu, finalizando esta minha palavra, digo, hoje estamos celebrando 408 meses de ministério pastoral do pastor Joel nesta igreja. Se vocês acham que é pouco, aliás, se vocês acham que este número é alto, saibam que são 1768 semanas que o pastor Joel está pastoreando os irmãos. Se você quer fazer uma conta, se ele pregou em média 3 sermões por semana, normalmente os nossos cultos são às quartas-feiras e 2 cultos aos domingos, eventualmente alguns cultos especiais durante a semana. O pastor Joel já pregou aproximadamente 5.300 sermões. Possivelmente ele não repetiu nenhum. Que bom saber que na Bíblia Sagrada há recursos para se pregar uma vida inteira, uma vida até mais longa do que a que o pastor Joel tem. Neste tempo, irmãos, com estas ministrações todas que o pastor fez, quantas almas foram regeneradas pela graça de Cristo, quantos salvos foram despertados para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida no exercício da sua fé, quantas famílias foram levadas ao avivamento espiritual, quantos casamentos foram refeitos, quantas dúvidas foram sanadas, quantas reconciliações entre pessoas, entre membros da igreja, quantos esclarecimentos das escrituras sagradas que produziram alegria, paz, regozijo entre os irmãos, quantos erros teológicos
foram corrigidos através das suas pregações. Sim, irmãos, quando celebramos tanto tempo de ministério pastoral assim, é bom nós termos isto como motivo de regozijo e de alegria. E eu finalizo me dirigindo a você, meu querido pastor Joel. Eu não quero dizer que desejo que você tenha mais 34 anos de ministério pastoral, até porque, por gostar tanto do irmão, não seria nada agradável você passar dos 100 anos. A Bíblia diz que isto já é um tempo de muito cansaço e enfado, mas eu sei que o irmão tem ainda bastante vigor físico e emocional para pastorear durante muito tempo ainda. E o meu desejo é que este tempo que ainda o irmão ainda estiver no pastorado, que continue sendo um pastorado com o mesmo amor, sendo com a mesma dedicação e a mesma seriedade como o irmão fez até hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde muito e sempre ao lado da tua família e desta igreja. É o meu desejo, o desejo da minha família, o desejo da igreja que eu pastoreio hoje, a Igreja Batista do Ipiranga, aqui na capital. Que seja a graça do Senhor sempre suficiente na vida de todos nós. Amém. Amém. (6 de junho de 1987). Ordenação ao Ministério da Palavra na Igreja Batista em Vila Pires. Pastor Joel Sverkovski. 34 anos de uma trajetória ministerial abençoada. Juntamente com sua esposa, nossa irmã Ivone Flora Sverkovski. Aqui neste relato, não isentamos as lutas diversas, lágrimas, angústias que muitas vezes o ministério apresenta, mas evidenciamos ainda mais as vitórias e as alegrias de servir ao Senhor nosso Deus. Sua vida, pastor Joel, tem sido motivo de gratidão, porque através do seu zelo, seriedade e responsabilidade pela pregação da palavra de Deus, vidas têm sido alcançadas para o reino. O que dizer do Senhor como um pastor que incentiva o seu rebanho a serem pessoas generosas, doadoras? Por isso, ressaltamos aqui o seu engajamento pela obra social. Doações das mais diversas, para aqueles que têm alguma necessidade física, financeira, emocional e espiritual. Semanalmente, vidas têm sido ajudadas por causa dos seus apelos, pastor Joel. Dizemos aqui da sua alegria quando a igreja consegue alcançar o alvo missionário, seja de missões estaduais, nacionais e mundiais. A Igreja Batista de Vila Pires tem tido esta visão, por causa da sua visão missionária, querido pastor. Sua preocupação com as famílias tem sido uma das marcas de seu ministério. As mensagens diárias que recebemos da parte de Deus através de sua vida traduzem isso. E se temos famílias fortes, teremos uma igreja forte. E essa tem sido sua preocupação constante. Neste tempo tão difícil que temos vivido em meio à pandemia, receber as mensagens diárias, edificantes do Senhor e irmã Ivone, pelo WhatsApp, os cultos online dominicais, isso enche o nosso coração de alegria, de muita alegria e paz, nos fazendo entender que seu ministério, pastor Joel, tem ultrapassado as paredes de um templo
e tem sido um chamado em favor de vidas. 34 anos de muitas histórias que ficam arquivadas na memória e no coração. Hoje é dia de agradecer por tudo que Deus fez, faz e ainda fará através de suas vidas. Pastor Joel e Irmã Ivone, temos a plena certeza e confiança que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e que a cada dia Deus os honrará e fará prosperar o trabalho de suas mãos. Recebam, pois, a gratidão da Igreja Batista de Vila Pires nesse dia especial. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18.
feliz.